Boa noite, professor e alunos. Me chamo Júlia Costa e faço parte do grupo 3. Nós escolhemos o tema Biotecnologia Ambiental, Desenvolvimento Sustentável com o uso da biorremediação. Docente André Belém, discentes Elvira Maria, Débora Reis, Douglas Vitor, Júlia Costa e Maria Vitória. Curso Biotecnologia. Com esse tema, procuramos demonstrar que uma biorremediação pode ser uma metodologia fundamental para a garantia do desenvolvimento sustentável, visto que as técnicas podem ser aplicadas aos mais diversos ambientes contaminados. A biotecnologia em si se apresenta como uma ciência biológica interdisciplinar e é caracterizada pela ONU como qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seres derivados para fabricar, modificar produtos ou processos para a utilização específica. Dentre essas ramificações, nós encontramos a biotecnologia ambiental atribuída à cor cinza, a qual busca consertar desequilíbrios naturais causados pelas atividades industriais modernas. Sendo assim, essa ciência contribui para os 3 pilares da sustentabilidade: economia, sociedade e ambiente, fornecendo técnicas econômicas e garantindo a qualidade de vida dos indivíduos e da natureza. A princípio, a ideia do desenvolvimento sustentável provém das consequências antropológicas nos processos industriais e sociais. Sendo assim, houve um aumento da percepção sobre a necessidade de estabelecer táticas para equilibrar a relação humana com a natureza. O início dessa consciência se deu por volta dos anos de 1960, pois com a chegada do homem à Lua e o direcionamento a estudos espaciais, obtiveram-se satélites que possibilitaram uma visão ampla da Terra, adquirindo informações sobre as condições climáticas e atmosféricas. Vale ressaltar que, nesse período, a sociedade já sofreu as consequências da primeira Revolução Industrial, preocupações com os resíduos atômicos da Segunda Guerra Mundial e o crescente uso de pesticidas. Portanto, no ano de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, a ONU organizou a primeira Conferência Internacional para discutir questões ambientais. Tal reunião resultou na iniciação do conceito de ecodesenvolvimento e no reconhecimento entre as causas ambientais e o desenvolvimento industrial. Além disso, houveram outras reuniões que ressaltaram o conceito de desenvolvimento sustentável. A primeira foi o relatório de Brundtland, também nomeado como Nosso Futuro Comum. Organizada pela ONU em 1987, ressaltou o conceito do desenvolvimento sustentável, considerando um modelo de evolução econômica, equidade social e harmonia para com os suportes de vida na Terra. Já o segundo foi em 92, no Rio de Janeiro, denominada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse concílio fez com que o conceito fosse definitivamente estabelecido como um princípio orientador de ações. Assim, após estabelecermos os conceitos e processos históricos, tornou-se mais fácil a compreensão sobre como a biotecnologia ambiental, atrelada à biorremediação, pode ser um método contribuinte para o desenvolvimento sustentável. A biorremediação é a tecnologia fruto da biotecnologia ambiental, que pode ser aplicada no contexto natural para contribuir com a evolução da sustentabilidade. Esse método utiliza organismos vivos para a degradação de substâncias tóxicas ou poluentes. Logo, é um processo mais ecologicamente adequado, o qual visa o equilíbrio ecológico do ambiente afetado. Além disso, pode corrigir acidentes como vazamento de petróleo no oceano, derramamento de resíduos fabris e solos contaminados com metais pesados. No contexto brasileiro, essa metodologia ainda permanece na teoria, com pouca ocorrência de uso, mas podemos citar a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, aonde a ocorrência da biorremediação é mais visível, principalmente para as contaminações provindas de vazamentos de tanques subterrâneos. Além disso, é necessário pautar as vantagens e desvantagens da biorremediação. Algumas vantagens: se trata de uma metodologia segura que não afeta o meio ambiente e as populações que vivem nas áreas próximas, além de ser aplicável a uma grande variabilidade de contaminantes. Porém, as desvantagens também se fazem presente. Os resultados são demorados em comparação às técnicas artificiais, visto que dependem do metabolismo de um micro-organismo, além da polêmica sobre a inserção de seres exóticos em uma área nova, a qual pode não possuir predadores naturais para a espécie. Portanto, a biorremediação é uma técnica que demanda planejamento e monitoramento para que o resultado seja satisfatório. Boa noite, me chamo Débora Reis e estes são alguns dos componentes e seus respectivos organismos degradantes, que dependendo de diversas situações podem ser utilizados nas técnicas de biorremediação. Anéis aromáticos, com pseudomonas, bacilos e aspergilos, cádmio, com Staphylococcus, bacilos e Citrobacter, cobre, com Escherichia e Pseudomonas,
enxofre com tiobacilos, petróleo com pseudomonas, próteos, bacilos e penicilina. Mas, na biorremediação, não são utilizadas somente bactérias e fungos. Dependendo da técnica a ser aplicada, podem ser utilizadas plantas, algas ou enzimas. A biorremediação apresenta diversas técnicas para o tratamento de áreas contaminadas. Entretanto, a primeira diferença que podemos perceber desses métodos é que podem fazer parte de dois grupos, classificados em ex situ e in situ. Ex situ seriam as técnicas em que o tratamento não ocorre na área de origem. É viável quando há a possibilidade de contaminação de pessoas e de ambiente próximo ao solo biorremediado. Ou seja, normalmente é a melhor escolha em um cenário de alto potencial de propagação da contaminação. Já in situ seriam as técnicas em que o tratamento ocorre na área de origem. Evitam custo com o movimento dos solos ou águas contaminadas de um lugar para o outro. E por esse motivo apresentam um custo menor, o que possibilita a remediação de áreas maiores. Mas há também casos em que técnicas podem ser realizadas tanto ex situ ou in situ, como é o caso de biopilhas e land farming, então fazendo assim parte dos dois grupos. Agora vamos conhecer algumas técnicas ex situ e in situ. A utilização de bioreatores é uma técnica ex situ, onde grandes equipamentos capazes de transformar substratos em produtos utilizando agentes biológicos como células, enzimas ou micro-organismos, além de aperfeiçoarem o meio ambiente para o crescimento desses seres. Tal método garante um excelente controle dos parâmetros do bioprocesso, como na temperatura, pH, taxa de agitação e aeração e a concentração de substrato, sendo essas as principais vantagens da biorremediação baseada em bioreatores. Os bioreatores constroem um ambiente para a proliferação dos organismos. Com isso, são utilizados no tratamento de solos contaminados por altas concentrações de HAPs, que seriam hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são introduzidos no ambiente em grandes quantidades devido às atividades relacionadas à utilização do petróleo e seus derivados. Na biorremediação de HAPs, a parcela contaminada é misturada com água, de modo a formar uma suspensão com 10 a 40% de sólidos. A formação desta suspensão no interior do bioreator possibilita o aumento da disponibilidade dos contaminantes aos micro-organismos degradadores e a eliminação da heterogeneidade dos contaminantes no solo, duas grandes limitações da biorremediação in situ. Boa noite, eu sou Maria Vitória. Vamos entender melhor como funciona a técnica de biorremediação por biopilhas. Ela pode ser realizada tanto na forma in situ como na forma ex situ e consiste na utilização de micro-organismos termófilos que possuem uma temperatura de ativação em torno de 80 graus e por micro-organismos aeróbicos que necessitam de oxigênio para promover a degradação e o aproveitamento de resíduos e assim aumentar a disponibilidade de nutrientes. Ela pode ser atrelada à compostagem. Antigamente, a biorremediação por biopilhas só era feita na forma ex situ. Com a atrelação, ela pode ser feita também na forma in situ. Ela é uma das opções mais econômicas. Um dos exemplos mais famosos da técnica de biorremediação por biopilhas atrelada à compostagem foi no depósito de uma tila, em que eles converteram 15 mil toneladas de um solo contaminado e os resultados surpreenderam, pois eles tiveram uma economia de 2,6 milhões comparado com a incineração. O Land Farm é uma técnica ex situ e in situ. É um sistema de tratamento de resíduos que visa reduzir a concentração de materiais orgânicos sólidos dispostos no solo. Tal processo se inicia com a aplicação e incorporação de contaminantes ou rejeitos poluidores em uma parcela do solo não problemático, o qual visa a degradação. Meu nome é Elvira Maria e eu vou falar sobre a atenuação natural e a bioestimulação, que são duas técnicas in situ. A atenuação natural é um processo de recuperação passiva do solo que ocorre com micro-organismos originários do local a ser recuperado. Essa metodologia envolve diversos processos naturais como a biodegradação, volatilização e a diluição, na qual somente a biodegradação, facilitada pelo metabolismo dos micro-organismos presentes no solo, destrói fisicamente os compostos orgânicos derramados, mas os processos de volatilização e diluição provêm de influências de métodos intempéricos como a lixiviação.
Essa técnica caracteriza-se também por ser um processo lento e que necessita de monitoramento rigoroso e eficaz, visto que a descontaminação pode durar meses ou anos. Com esse monitoramento, é possível determinar medidas a serem tomadas para o tratamento da área, para garantir que as metas almejadas sejam atendidas, ou para identificar se está havendo uma migração errônea da contaminação, de maneira que medidas de contenção sejam aplicadas para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. De acordo com o que foi dito, os Estados Unidos se caracteriza como um país inserido nos processos de remediação, visto que a EPA, Agência Reguladora Ambiental dos Estados Unidos, tem aceitado vários projetos de remediação, nos quais a atenuação natural é imprescindível para os projetos. A bioestimulação, também conhecida como atenuação natural acelerada, é um processo no qual se incita o crescimento dos micro-organismos pertencentes ao local agredido, sendo eles autóctones. Assim, é feita a adição de nutrientes orgânicos e inorgânicos visando essa estimulação, já que quanto maior a quantidade desses indivíduos na área contaminada, maior é o fluxo de energia, as funções reprodutivas e os ciclos de nutrientes que contribuem para a degradação do material. Além disso, a bioestimulação utiliza de galerias de infiltração, irrigação por aspersores e poços de injeção, os quais dependem do nível de onde se encontra o material. Caso os seres originários não consigam degradar com eficácia o contaminante, pode ser feita a inserção de seres allochtones. Um exemplo foi o estudo realizado em um aquífero localizado no sul de Santa Catarina e que estava contaminado com fenol. Essa pesquisa concluiu a eficácia da remoção de 99% do fenol da água subterrânea através da bioestimulação aeróbica em um curto período de tempo, em torno de 6 meses. Boa noite, meu nome é Douglas Vito. Eu vou explicar agora sobre a técnica de bioaumentação. A técnica utiliza micro-organismos capazes de degradar os contaminantes, utilizando-os como fonte de alimento, ou seja, como fonte de energia, podendo transformá-los em substâncias como dióxido de carbono, água, sais minerais e gases. As vantagens dessa técnica consistem na utilização de micro-organismos capazes de biodegradar substâncias perigosas e ser economicamente viável. Já as suas desvantagens consistem na escolha correta do micro-organismo e um conhecimento muito profundo do poluente que será tratado. Os tipos de contaminantes que podem ser degradados são o petróleo e os seus derivados, solventes halogenados, pesticidas, gorduras e resíduos orgânicos. A próxima técnica é chamada de bioventilação, que consiste na aplicação de oxigênio no meio contaminado para estimular a atividade aeróbica dos micro-organismos, aumentando o processo de degradação. As vantagens dessa técnica é que ela apresenta baixo custo de aplicação e baixo grau de intervenção na área contaminada. As suas desvantagens é a presença necessária de organismos nativos capazes de degradar os contaminantes, além da presença de nutrientes para o crescimento desses micro-organismos. A imagem que aparece no slide representa o uso da bioventilação para solucionar a poluição das águas subterrâneas através de uma barreira de micro-organismos. Na figura, essa barreira ela é criada através de um tubo onde são inseridos o oxigênio e os micro-organismos. A última técnica é chamada de fitorremediação, que utiliza as plantas para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. Os poluentes ficam armazenados nas raízes, no caule e nas folhas. As plantas, além de auxiliarem na remoção dos contaminantes, elas funcionam como barreiras, bloqueando o transporte desses poluentes para áreas que não foram contaminadas, evitando novas poluições. A fitorremediação envolve 5 mecanismos. O primeiro mecanismo é chamado de fitoextração, que consiste na absorção dos contaminantes como metais pelas raízes. As espécies de plantas utilizadas são chamadas de hiperacumuladoras, e a remoção dos poluentes é feita através da colheita do vegetal, que pode ser incinerado ou reciclado. O segundo mecanismo, chamado de fitoestimulação, pode ser chamado de rizodegradação, e consiste no fato das raízes liberarem substâncias como aminoácidos,
polissacarídeos, ácidos orgânicos ou até mesmo enzimas para estimular a atividade dos micro-organismos do solo, degradando o contaminante. Essa técnica consiste em uma interação entre as plantas e os micro-organismos. O terceiro mecanismo, chamado de fitoestabilização, o poluente ele vai ser imobilizado ou estabilizado no solo e são convertidos em formas menos solúveis. A ação das raízes contribui para evitar o transporte desses contaminantes para águas subterrâneas ou sua dispersão pelo solo. O quarto mecanismo, chamado de fitodegradação, consiste na degradação dos contaminantes diretamente nas células vegetais das plantas, por meio de enzimas, podendo transformar esses contaminantes em formas menos tóxicas. O quinto mecanismo é chamado de fitovolatilização. Os contaminantes absorvidos pelas raízes das plantas são convertidos em formas menos tóxicas por meio de processos metabólicos e são liberados para a atmosfera. Neste caso, as plantas que forem utilizadas precisam ter alta capacidade de transpiração. Além disso, é preciso considerar os níveis e as propriedades tóxicas dos gases que serão liberados, pois podem apresentar riscos ao ambiente e às pessoas. O caso do navio petroleiro Exxon Valdez, que ocorreu no Alasca em 1989, foi um dos maiores e mais impactantes desastres naturais causados por derramamento de petróleo no mundo, e foi alvo da biorremediação. O descaso do comandante resultou no derramamento de cerca de 36 mil toneladas de petróleo. Com isso, contaminou cerca de 1.800 quilômetros de praia, matando inúmeros animais e provocando comoção mundial. A biorremediação foi implantada com o uso de pseudomonas degradadoras de petróleo, além da utilização de fertilizantes vegetais ricos em nitrogênio e fósforo para acelerar o processo de degradação. Em face do argumentado, conclui-se que a biorremediação se apresenta como promissora, pois se mostra como uma opção economicamente viável e ecologicamente correta, já que é capaz de resolver ou amenizar a contaminação por poluentes provindos das ações antropológicas. Tal metodologia possui requisitos para crescer na área ambiental, à medida que descarta o uso de substâncias químicas nocivas para realizar o tratamento do problema. Assim, impacta no melhoramento da qualidade de vida social, na manufatura econômica e na saúde ambiental. Além disso, a variedade de técnicas de descontaminação abrange diversos exemplos de poluição, facilitando ainda mais a sua inserção nas questões naturais. Nessa perspectiva, pode influenciar diretamente no desenvolvimento sustentável, já que a evolução industrial humana é constante e desordenada, a qual ocasiona diversos malefícios para a sociedade e gerações futuras. Sendo assim, caso o homem não desenvolva ou aprimore técnicas de contenção, a qualidade ambiental presente se tornará ainda mais deficitária, e a qualidade ambiental futura será inexistente. Ademais, o Brasil ainda se demonstra pouco envolvido nessa metodologia, por mais que algumas pesquisas estejam sendo feitas. Isso se torna preocupante, pois uma das maiores biodiversidades mundiais é ameaçada pela precária gestão governamental. Portanto, a biorremediação se enquadra como uma ciência do futuro, tendo em vista que ambiciona a resolução de problemáticas em sua maioria contemporâneas e que se agravam com o desenvolvimento humano.